Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Viana, sou professora da área de linguagens e a gente vai resolver uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio. Essa questão, escolhida para ser resolvida com você, é uma questão que traz uma temática bem atual. Ela é relacionada à violência no trânsito. E a gente sabe, né, que infelizmente a gente tem muitas mortes acarretadas, né, pelo trânsito. Você vai pausar o vídeo, vai ler o texto com calma e eu volto para resolver a questão junto com você. Tá certo? Pausa o vídeo. Você leu o texto e você percebeu algumas informações importantes. Primeiro, que o maio é maio amarelo. E a cor amarela ela é utilizada para campanhas campanhas convencionadas a advertências. Então, a gente tem o maio amarelo, setembro amarelo e etc. Mais precisamente, o que me chamou a atenção nesse texto, logo no primeiro parágrafo, a gente tem aí uma estimativa de casos de morte no trânsito. Até 2030, o que não é muito, né? De 2,4 milhões de mortes no trânsito. É muita morte, tá certo? E ela acarreta por quê? Porque a gente tem um sentimento de pressa muito grande, né? A gente está sempre correndo, a gente está sempre atrasado, né? E o trânsito, ele é uma das causas, enfim, né? Que a gente está nessa pressa direta, a gente não espera para o outro, ok? Mas vamos lá, vamos para a questão e ver o que ela está pedindo. Considerando os procedimentos argumentativos utilizados, infere-se, acredita-se, percebe-se que o objetivo desse texto é... Qual é o objetivo do texto? Por que será que foi escrito esse texto lá no portal do trânsito? Tá certo? Então vamos lá. Provavelmente é um texto, a gente já sabe que é um texto informativo, então provavelmente ele vai nos passar, dentro da função referencial, uma informação importante para que a gente possa guardar, tá certo? Então o primeiro passo, a gente já tem que saber qual seria a função da linguagem predominante nesse texto. Nesse caso aqui, a gente tem um texto que vai trazer algumas informações como essa que eu iniciei, que você leu, que são esses casos, nessa possibilidade, essa estimativa que é assustadora de 2,4 milhões de mortes no trânsito, tá certo? E aí, no texto, ele vai falar por que será que isso acontece? E no segundo parágrafo, ele fala dessa nossa pressa constante, que eu disse para vocês, que a gente tem uma necessidade de urgência muito grande, a gente está sempre atrasado, tá certo? O sentimento aí, para alguns motoristas, de que é invencível, entrei no carro, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ultrapassar, eu tenho pressa, né? Dependendo do motorista, ele se sente ali o dono da pista, o dono daquele carro, aquele carro é uma arma para ele, tá certo? A necessidade de poder, né? Também é um dos casos, a falta de civilidade, a certeza da impunidade para alguns, tá certo? Para alguns motoristas, não são para todos, e a ausência de solidariedade, porque a gente sabe que em alguns casos, alguns motoristas fazem, né, enfim, preconizam a violência e não fazem nada. Mas vamos lá, o objetivo do texto é enumerar as causas determinantes da violência no trânsito. Apesar dele ter enumerado aqui alguns motivos, algumas razões, ele não determina necessariamente as causas, tá certo? Ele determina, de alguma forma, ele quer sensibilizar a gente para que a gente possa entender por que será que a violência acontece. Pela incivilidade, então vamos ser civis, né? Vamos ter civilidade. Pela ausência de solidariedade, pô, vamos ser solidários. Ele quer de alguma forma dizer assim, olha, dá para mudar a situação se eu fizer diferente, tá certo? Então a alternativa A tá falsa. Ele não enumera as causas que determinam necessariamente a violência, tá certo? Alternativa B, contextualizar a campanha de advertência no cenário mundial. Não, gente, apesar de a gente ter uma campanha que é nacional, né, o Maio Amarelo, o objetivo aí não é ampliar para o mundo, tá certo? Lembrar que aqui é uma campanha nacional. Alternativa C, divulgar dados numéricos alarmantes sobre os acidentes de trânsito poderia ser um procedimento argumentativo. Sim, e até é. Mas ele fala o seguinte no comando, ó, considere os procedimentos utilizados e infere-se que o objetivo do texto não é só divulgar esses dados, é divulgar também causas, consequências, divulgar o Maio Amarelo, por que ele está aí, tá certo? Então a alternativa C é incorreta.
Alternativa D, sensibilizar o público para a importância de uma direção responsável. Essa é a nossa alternativa verdadeira, tá certo? Porque, uma vez que ele coloca para a gente, o que a gente pode fazer? O que a gente pode, quais são as atitudes enquanto motoristas, tá certo? Que a gente pode fazer? É sensibilizar o motorista, é sensibilizar a família também, tá certo? E para isso ele fala, esses dados que são alarmantes até 2030, as mortes que acontecem no trânsito, ele informa da campanha do Maio Amarelo, tá certo? Por que que é Maio Amarelo? E ele, de alguma forma, chama a atenção para a gente para alguns elementos que são importantes. A civilidade, a solidariedade, a ter compaixão, tá certo? É nos sentir o dono do mundo, essa ideia de ser o dono do mundo, tá certo? E sim, ser parte do mundo e não ser dono dele. Então, a alternativa D é a alternativa correta. Vamos conhecer a E, saber por que ela não responde o comando? Restringir os problemas da violência no trânsito a aspectos emocionais. Muito cuidado com questão que resume demais. Restringir a isso é apenas isso? Não, tá certo? Então não está restringindo a problemas emocionais. Os aspectos emocionais não são procedimentos que objetivam o texto de um texto informativo, ok? Espero que você tenha compreendido. Bons estudos e até a próxima.